Bom, é um prazer tê-los aqui. Eu agradeço a Deus por esse privilégio que ainda temos em tempo de paz, em tempo de graça. Pessoas morreram no passado porque se reuniram para estudar a palavra de Deus. Pessoas foram presas por essa razão e pessoas não puderam se reunir por muitas décadas, por séculos. Houve perseguição só por ter uma Bíblia. E hoje nós temos essa liberdade. Eu louvo a Deus por essa liberdade. Amém. E nesses encontros nós sempre aprendemos uns com os outros. Não é o fato de eu estar falando aqui que estou ensinando, né? Eu sou apenas um carteiro. O que nos ensina é a palavra de Deus. E as experiências de cada um enriquecem a todos nessa multiplicidade de experiências, cada um com a sua vivência, com a sua relação com Deus. Pode ser um ajudador do outro, né? Um ajudando o outro na carreira cristã. E eu agradeço a Deus por vocês estarem aqui. A gente sempre ora para Deus trazer as pessoas para cá e desviar as pessoas daqui. Se vocês estão aqui, é porque Deus trouxe vocês para cá. Amém. E quem não deveria estar, não está. Quem sabe vem numa outra oportunidade. O Senhor é que sabe, às vezes a pessoa não está no momento de ouvir, ou sei lá, o Senhor que sabe. O fato é que estamos aqui e já suplicamos pelo Espírito Santo para que Ele dirija tudo, porque argumentos não convencem. Nenhum argumento convence. Nem a ressurreição de Lázaro convenceu o Sinédrio. Eles viram Lázaro ressuscitar, se reuniram para matar Lázaro e Jesus. Tomaram a decisão. Ou seja, um morto de 3 dias cheirando mal, ressuscita e não convence. Você acha que um texto da Bíblia, do Espírito de Profecia, vai convencer? Não vai convencer. Então quem convence é só o Espírito Santo. E a gente, então, clama ao Senhor que Ele derrame o seu Espírito para que nos convença da sua vontade, para nos convença de que o que Ele pede é para a nossa felicidade e é o melhor. E o que Ele fala é verdadeiro. O que Ele fala realmente é o melhor para nós. Quando nós escolhemos diferente daquilo que Deus falou, isso é porque a gente não está acreditando que Deus quer o melhor, ou que Ele nos dá poder para fazer. O irmão Moisés trouxe um texto ontem interessante do Parábolas de Jesus. Você está com ele aí, irmão? Você podia ler para nós, por favor? Ele é bem curtinho, bem curtinho. Por favor. A sua voz é forte, vai pegar aqui no gravador, não se preocupe. Verdadeira santidade é a integridade no serviço de Deus. Essa é a essência da verdadeira vida cristã. Cristo requer a entrega sem reservas, o serviço não dividido. Exige o coração, a mente, o intelecto e as forças. O eu não deve ser acariciado. Quem vive para si mesmo não é cristão. O amor precisa ser o motivo da ação. O amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra, e deve ser o fundamento do caráter cristão. Unicamente isso pode torná-lo e guardá-lo inabalável, habilitá-lo a resistir às provas e tentações. Qual foi a frase que o irmão destacou dessa leitura? Quem vive para si mesmo não é cristão. E qual foi a sua pergunta? Como isso é possível? Como isso é possível? Essa pergunta, eu fui dormir com essa pergunta na minha mente. Como é possível não viver para si mesmo? Porque Jesus fala assim, quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Aí falando, negue-se a si mesmo e vai viver no paraíso. Não, negue-se a si mesmo e faz o quê? Tome sua cruz e siga-me. Mas tem outro trecho que fala assim, que a minha cruz, a cruz que eu dou é suave, o meu jugo é suave. Porque Jesus ajuda a carregar. Cadê a Gabriela? Gente, eu tenho um carinho pelos jovens, pelas crianças muito grande, muito grande. Não que os adultos não, eu também não gosto, mas é especial pelas crianças e pelos jovens. Eu entendo que eles que vão terminar a obra. E Deus está formando um exército para terminar. Meninos assim, idade de 6 anos do Arthur, 12 anos do Davi, 14 anos do Murilo, 18 da Gabriele. Se vocês forem
qualquer lugar, parar numa praça e começar a pregar, junto um monte de gente. Se eu for pregar, não para nem cachorro. Por quê? Velho ninguém escuta. Não dão bola, mas um jovem pregando, a vida de um jovem dedicado a Deus fala muito em favor da verdade. E os nossos filhos precisam ser preparados para serem pregadores, para terminar a obra, pregadores da verdade. E não só com a palavra, mas com a vida. Um jovem não tem medo, não tem vergonha de ser diferente. Ah, esqueci do Renato. O Renato aí também, Renato. Olha, você também, viu, Renato? Fez oração para nós, que belezinha. Se prontificou a fazer oração. Fiquei emocionado, sabia? Fiquei emocionado. A gente não pode ter vergonha de ser diferente. Teve uma classe de não sei quantas meninas, só tinha uma que era virgem. E a pressão sobre ela, a pressão forte sobre ela. Ela falou assim, o dia que eu quiser eu posso ser igual a vocês, mas vocês jamais poderão ser igual a mim. Não precisa ter vergonha de ser diferente. Agora voltando à sua pergunta. Como? A coisa boa é que Deus responde isso. A gente não precisa ficar na dúvida. Como é que é? Deus nunca dá nenhuma ordem impossível de ser cumprida. Porque se ele fizesse isso, o que ele seria? Tirano, injusto, arbitrário. Vou pegar o Davi e falar, Davi, pega um saco de cimento ali para mim, lá naquele galpão e leva naquele. Pô, pesa 50 quilos. Ele não aguenta. Seria uma ordem justa. Né? Ou eu peço alguma coisa e dou condições de fazer. Deus, quando pede, dá condições. Quer ver como ele pede só que ele dá condições de fazer? Ainda não cheguei na resposta. Tô rodeando Jericó, tá? Parábolas de Jesus. As meninas aqui da região sabem decorar esses textos que eu vou falar para vocês, eles já decoraram. Colaborando, página 333. Colaborando a vontade do homem com a vontade de Deus, o que tem que ter? Uma cooperação. A vontade do homem com a vontade de Deus. Ela se torna onipotente. O que se torna onipotente? A vontade do homem se torna onipotente. Tudo que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido pelo seu poder. Tudo que ele manda, ele dá poder para cumprir. Se ele falar assim, Davi, pula aqui, agarra o teto, você vai pular e agarrar o teto. Tudo que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Já vimos que as coisas podem ser cumpridas pelo poder de quem? De Deus. Já tem uma parte do como respondida. É pelo poder de Deus, não é pelo nosso. Amém. Todas as suas ordens, lê para mim aqui. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. O que quer dizer isso? Interpreta para mim. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Acho que habilitar vem. Ele nos torna aptos. Isso. Tudo que ele manda, ele te dá condições de fazer. Te dá habilidade para fazer. Aí já responde um monte de perguntas. E como é que eu vou para o sítio? Eu não sei nada. Ué, se é a ordem de Deus, ele te dá habilidade. Está escrito aqui, ó, Senhor, o Senhor prometeu que as suas ordens são promessas habilitadoras, então me habilita. Pô, os discípulos analfabetos falaram língua estrangeira e falaram com perfeição, e também a língua deles natural passou a ser erudita, passou a ser... O dom de línguas não foi só falar uma língua estrangeira, foi falar corretamente a língua pátria. Murilo, você consegue andar sobre as águas? Se quiser fazer um teste, tem um lago ali. Pode, depois do almoço, você vai lá, a gente fica olhando, você tenta passar por cima para atravessar sem afundar. Leva o Arthur com você, tá bom? Tá bom, Arthur? Mas um homem já não andou? Como? 2 homens andaram, Jesus, humano, e quem mais? E Pedro. Como que ele andou? Isso é impossível. Porque sabe por quê? Porque Jesus falou, vem. E se Jesus fala vem, ou fala vai, quando ele falou para a mulher pecadora, vai e não peques mais, ele estava dizendo, eu vou te dar poder para você não pecar mais. Quando Jesus manda, ele dá poder. É isso que está falando esse texto aqui.
A gente não precisa se preocupar com a habilidade. Não precisa fazer curso de agronomia, não precisa nada. Não precisa fazer curso de pedagogia para ensinar o filho. Quem que ensinou Jesus foi Maria, que ela era analfabeta. Não frequentou, talvez tenha aprendido a ler, mas não na escola. Mulher não frequentava escola. Não precisa fazer mestrado, doutorado em nada. Deus habilita. Analfabetos. Não que ele não possa usar doutores, pode usar. Usou Paulo de uma forma maravilhosa. O problema é que, às vezes, o conhecimento nos atrapalha. E aí Deus não pode nos usar. O parágrafo anterior diz o seguinte: os seres celestiais cooperarão com o agente humano, que procura com fé decidida a perfeição de caráter que se manifesta na ação perfeita. A todo que se empenha nessa obra. Que obra? Na obra de buscar a perfeição. Cristo diz: estou à tua destra para te auxiliar. Quem que está a nossa? O que é destra? Você sabe o que é destra, Davi? Sabe o que é, Renato? Destra? O que é? É mão direita. É lado direito. Estou à tua destra. Estou ao teu lado direito. Para quê? O que diz isso? Estou à tua destra para quê? Para te auxiliar. Quem que está à tua direita para te auxiliar? Vou ler de novo. A todo que se empenha nesta obra. Que obra? Fé decidida de obter um caráter perfeito. A todo que se empenha nessa obra, Cristo diz: estou à tua destra para te auxiliar. Quem que está à tua destra? Precisa mais? Precisa mais alguma coisa? Nessa nova edição aqui diz assim: estou ao seu lado para ajudar você. Amém. Quem que está ao seu lado? Jesus. Conversa com Ele. Quando você tem alguma dificuldade: Senhor, estou com dificuldade nisso aqui, o Senhor prometeu me ajudar. Agora, a ajuda não é para egoísmo, a ajuda é para ter um caráter que possa refletir o caráter de Cristo. Não é para se dar bem nisso, dar bem naquilo, fazer um bom negócio, não é isso. A ajuda é: Senhor, me usa para a tua glória. Começamos a responder a sua pergunta, tem mais 2 textos para respondê-la. O outro texto está Desejar todas as nações, 668. Que livro, gente? Que livro Desejar outras nações? Que livro? Que bênção! Se você não leu, está perdendo. Aproveita enquanto pode. Que não sei quanto tempo a gente vai poder mais ter essas coisas aqui. 668. A verdadeira obediência. Toda verdadeira obediência vem de onde? Do coração. Deste procedia também a de Cristo. Da onde vinha a obediência de Cristo? Do coração. E se consentirmos, qual é a palavra aqui? Se consentirmos, então passa pelo nosso consentimento, passa pela nossa decisão, nossa escolha. Deus não é arbitrário, Ele não força, você tem que consentir. Se consentirmos, Ele, ou seja, Cristo, por tal forma se identificará com os nossos pensamentos e ideais. Dirigirá nosso coração e espírito em tanta conformidade com o seu querer. Sabe o que é conformidade com o seu querer, Murilo? É viver de acordo com a vontade de Deus. Em tanta conformidade com o seu querer, que obedecendo-lhe, não estaremos senão seguindo nossos próprios impulsos. Você entendeu, Gabriela? Está falando o seguinte: se você consentir, Deus vai atuar de tal forma no seu coração que os seus impulsos serão santificados. Pensou num troço desse? Uma coisa dessa? Ainda completa. A vontade refinada, santificada, encontrará seu mais elevado deleite em fazer o seu serviço. Vai ter alegria de fazer isso, não é empurrado, não é de cara feia. Eu vou ter que estudar, eu tenho que ler hoje isso aqui, que chato. Você vai ter desejo, vai ter alegria de fazer a vontade de Deus. Vai ter alegria de fazer a vontade de Deus. Eu fico imaginando José. Conhece a história de José? Conhece a história de José? Ele foi escravo no Egito durante 10 anos. Aí, por ser fiel, qual foi o prêmio que ele ganhou por fidelidade? Foi prisão, foi para a prisão.
E não pense que ele foi bem tratado na prisão, viu, irmã? Os pés deles foram presos em ferros. Está em Salmos isso. Que prenderam os pés de José em ferros. Não sei o que significa isso, mas não deve ser legal. Como é que ele passou a ser gerente da prisão? Ele ficou lá 3 anos e pouco. Como é que ele passou a ser gerente de ser um ofensor, um sujeito que ofendeu a moral do chefe da Guarda Nacional, o ministro da Defesa, agora passa a ser gerente da prisão, tem a chave da prisão, o preso tem a chave da prisão. Ele interpretou sonhos, muito bom. Mas o que o carcereiro-chefe viu em José que confiou nele? Integridade, né? Integridade, bondade. Ele viu uma diferença, viu uma pessoa diferente. Esse sujeito, posso confiar nele. Quem é que faz isso no caráter de uma pessoa? É Deus. Deus dá um caráter que não importa. Você não depende de circunstâncias. Você vai ter alegria. Fala, meu amor. Também tenho duas coisas para colaborar, se você me permitir. Lógico, meu amor. Você é meu HD externo. Uma sobre a promessa, né? Promessa de Apocalipse 10:7. Fala assim, nos dias da Voz do sétimo da anjo. voz do- Quando o sétimo anjo vier para tocar sua trombeta, Quando o sétimo anjo tiver para tocar sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. mistério de Deus. E esse mistério, ele está revelado lá em Colossenses 1, 26 e 27. Primeiro Apocalipse 10:7, depois Colossenses 1, 26 e 27. Ali, Colossenses diz assim, que o mistério, o que é o mistério de Deus? 1, 26 e 27. Que ali diz, Apocalipse diz a época. E antes da 7ª trombeta é justamente um pouco antes da volta dele, do seu retorno. E Colossenses diz o que é esse mistério. O que está escrito aí, Verônica? 26. o mistério de Deus é... O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Que Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Cristo em vós a esperança da glória. Esse é o mistério. Esse é o mistério. Quer dizer, uma semelhança com Cristo como nunca houve antes no passado. Isso é uma promessa de Deus. Então a gente espera o cumprimento. Voltando ao texto. Obedecendo-lhe, não estaremos senão seguindo nossos próprios impulsos, a vontade refinada, santificada, encontrará seu mais elevado deleite em fazer o seu serviço. Você acha que José estava lá chorando, xingando, resmungando, caluniando? Não. Estava em situação difícil? Estava injustiçado? Estava. Mas mesmo assim, deu um bom testemunho. Senhor, é aqui para eu estar? Amém. Está ótimo. Vai encontrar alegria até na prisão, até na escravidão. José foi tão bom escravo que ele ficou gerente da casa de Potifar. Foi para a prisão, ficou tão que foi gerente da prisão. Por quê? Porque ele tinha um QI alto? Não, porque ele tinha o Espírito Santo. Olha agora. Quando conhecermos a Deus, como nos é dado o privilégio de o conhecer. Que privilégio nós temos de conhecer a Deus? Quando conhecermos a Deus, como nos é dado o privilégio de o conhecer. Como é que Deus se revela? Pela palavra, Bíblia, Espírito e Profecia. Se a gente não lê, estamos desprezando o privilégio. Natureza. Se a gente não vive perto da natureza, estamos desprezando esse privilégio. Pelas experiências da vida e pelas tribulações. Às vezes só resta mesmo tribulação. Mas quando conhecermos a Deus, como nos é dado o privilégio de conhecer, nossa vida será de contínua obediência. Como é que nossa vida vai ser de contínua obediência? Conhecermos a Deus de acordo como nos é dado o privilégio de conhecer. Gente, nós temos quase 100 livros do Espírito de Profecia revelando o amor de Deus para nós. Nós temos a sua palavra, nós temos a natureza, nós temos
as tribulações e as experiências da vida. Tem que aproveitar isso. Tá fácil. Olha aqui quanto livro, que bênção. Isso aqui é uma bênção. Eu pedi para ler o capítulo 12, não sei quantos livros, não precisa levantar a mão, mas pedi para ler o capítulo 12, só um capítulo. Que bênção de capítulo, capítulo 12. Que bênção. Muitas pessoas antigamente sabiam decor quase todo o Velho Testamento. Os valdenses, muitos deles sabiam quase decor todo o Novo Testamento e partes do Velho. O que eles faziam? Decoravam. Murilo e Gabriele, vocês são os jovens mais experientes daqui, dessa turma. Eu sempre falo isso porque me encanta isso. Eu fui lá conhecer o lugar dos valdenses, eu vi a escola deles e eles sabem o que eles estudavam? A Bíblia. Estava a Bíblia. Aos 18 anos, aí, qual era a tarefa deles? Transcrever a Bíblia. Eles passavam transcrevendo, entre outros, né? Transcreviam. Sim, estou falando da parte acadêmica. Não é? Foi passar o dia inteiro tinha o serviço do dia a dia, que também é uma escola. Mas na escola, eles transcreviam a palavra de Deus. Por quê? Porque quando eles saíam, eles levavam essas porções escritas, costuradas entre o forro e o casaco, e saíam como vendedores, ou iam para faculdades, e depois achavam oportunidades para dar aqueles textos. Mais cedo ou mais tarde eles eram denunciados, e mais cedo ou mais tarde eles morriam. Então imagina você se preparando para morrer. Para ir para evangelizar pessoas que vão te matar. A despedida deles com os pais era assim. Quando eles faziam 18 anos, eles saíam de casa. A despedida era até a manhã da ressurreição. Sabia que não ia voltar mais. Sabia que não ia voltar mais. Eu falo sempre isso porque isso me encanta. Como é que nós estamos criando nossos filhos? Para quê? Até a manhã da ressurreição. Sabiam que não iam mais os filhos. Naquele período, mas iam se encontrar na manhã da ressurreição. Para que nós estamos preparando nossos filhos? Quando conhecermos a Deus como nos é dado o privilégio de o conhecer, nossa vida será de contínua obediência. O que falta para nós? Conhecer a Deus. Quanto tempo a gente gasta na comunhão? Quanto tempo nossos filhos estão gastando em conhecer a Deus? Quanto tempo nós estamos gastando com os nossos filhos mostrando Deus para eles? Mediante o apreço do caráter de Cristo. Sabe o que é apreço? Renato, sabe o que é apreço? Explica para ele, Gabi. Apreço é você gostar, né? Como é que é? Apreciação. Mediante a apreciação do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, por meio do quê? Da comunhão com Deus, o pecado se nos tornará aborrecível. O que precisa para o pecado ser aborrecível? Comunhão com Deus. Apreço. Como é que a gente aprecia o caráter de Cristo se a gente não estuda a sua vida? Admirar, dá valor. Tem um livro Desejar Outras Nações. Lê o livro, você vai apreciar o caráter de Cristo aqui, vai ver o que ele fez, vida de Jesus, parábolas de Jesus. Está aqui para a gente apreciar o caráter de Cristo. Ele deixou escrito para nós. É assim que a gente vai apreciar o caráter de Cristo. Fala, irmã. Está lá em Provérbios 2, 4, diz assim: se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Mas o que vai me chamar a atenção, até comentei com o Tiago, é esse trecho, né? Se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Exatamente, não é por obrigação, não é formalidade. Sabe que minha mãe falava assim: filho, já leu a meditação? Já estudou a lição? Já fez a tarefa? Já, então pode jogar bola.
Sabe, eu tinha que cumprir as tarefinhas para poder fazer o que eu gostava. Mas a gente tem que pedir para Deus gosto pelas coisas espirituais. E se Deus, minha filha, quando veio para cá, detestava ler a palavra de Deus. Ela gostava de ler um monte de coisa que não prestava. Prestava no sentido espiritual. E a gente não se dava conta disso. Mas quando viemos para cá e a incentivamos a estudar o Espírito de Profecia, ela falou, pai, não vai. Pai, filha, pede gosto para Deus. E anda na direção, pisa no mar. E ela começou a ler, meia página no primeiro dia. Sabe quanto, Renato, que ela leu o primeiro dia? Meia página. Sabe quanto? Meia página? Uau! Quase caiu os olhos. Pois é. Ela achou um absurdo de muito. No segundo dia, leu uma página. Terceiro dia, foi lendo um pouquinho mais, e orando ao Senhor, pedindo gosto pela palavra de Deus. E sabe, a gente tem um Deus tão maravilhoso, que Ele muda o nosso gosto. Se não muda o nosso gosto, Ele nos dá capacidade para fazer contrário ao nosso gosto. Não tem problema. Eu sei que um tempo depois ela estava lendo 2h30 por dia. Aí eu precisei falar, filha, tá bom, chega, porque tem coisa para fazer. 2h30 tá bom. E foi uma bênção na vida dela isso. Tanto foi uma bênção que quando ela chegou na Itália e começou a ler os livros do Espírito de Profecia em italiano, ela viu divergências. Falou, não é assim. Aí foi ver no inglês, está errado mesmo a tradução, e está ajudando lá na Itália a corrigir os livros, as traduções que foram feitas no italiano, que estão muito esquisitas. Glória a Deus por isso. Como é que ela soube que a tradução estava errada? Porque ela leu antes. Bom, eu quero só fazer um exemplo aqui, depois eu vou continuar. Me arranjo um banquinho. O que acontece? Vida no campo. Por que Deus fala para viver no campo? Eu posso viver na cidade, ter comunhão com Deus? Pode. Pode ser que Deus tenha um plano diferente para você. Deus pode eleger você uma exceção. Deus é soberano. Mas a regra geral é morar no campo. Por quê? Porque a regra geral, morar no campo faz milagre? Não. É uma ferramenta. O que é viver no campo? É uma ferramenta que Deus dá. Você pode usar outra? Pode tentar, por exemplo. Eu vou bater esse prego aqui. Eu quero usar essa ferramenta. Não é adequada para... Qual é a ferramenta para bater prego? Não é. A ferramenta adequada para bater prego é martelo. Você quer usar chave de fenda? Por sua conta e risco. Deus está falando, filho, para desenvolver o caráter agora no fim, é melhor morar no campo. Essa é uma ferramenta de Deus. Não é suficiente, não é, morou no campo, não. Tem todos os desafios, mas o Senhor está falando que é melhor. Vamos usar a ferramenta que Deus mandou. Tem dificuldades? Tem. Depois nós vamos falar mais à frente de algumas questões que se sustentam, etc. Mas isso aqui eu queria só ilustrar para as crianças. Né? Vocês gostaram? Então, tá bom. Ainda sobre o como, tem mais uma coisa ainda, que é o papel da fé. Sim. É pela fé, não é pela nossa força. Como atingir o ideal de Deus, e como é essa história de pela fé? A gente tem o exemplo do centurião. Sim, que Jesus falou assim, olha, eu vou lá onde está o seu servo doente para curá-lo. E ele fala, não, Senhor, eu não sou digno. Fala uma palavra e o meu servo será curado. Então, e aí Jesus fala para os israelitas, olha, não encontrei maior fé do que essa em Israel. E o que é essa fé? Crer que pela palavra de Deus, uma palavra que é criadora, as coisas acontecem do nada.
Sim. Então, a gente às vezes olha para si e vê o nada, vê o caos. Mas Deus fez o mundo pela sua palavra. Ele pode recriar em nós um espírito reto. Amém. Então, a gente clama por isso. E é só pedir que Deus concede. Sim. Eu vou ler o último texto para responder a sua pergunta. Esse aqui é uma bênção. Quer dizer, todos são maravilhosos, mas esse aqui é muito esclarecedor. Está preparado? Tá, Davi? Concentrado? Gabriele? Vou perguntar para você, tá, Gabriele? Presta bem atenção. Agora é a sua vez. Muitos perguntam. O que será que muitos perguntam? Como devo fazer a entrega do próprio eu a Deus? Essa é a pergunta. Como? Como que eu posso... É a sua pergunta, irmão. Como é que eu vou viver para servir? Como é que eu posso negar a mim mesmo? Como é que eu posso entregar meu eu para Deus? Você deseja entregar-se a Ele, mas lhe falta poder moral. Continua escravo da dúvida e é dirigido pelos hábitos de sua vida de pecado. Suas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Você não consegue dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições. O conhecimento de suas promessas violadas e dos votos não cumpridos enfraquece a confiança em sua própria sinceridade, levando-o a pensar que Deus não pode aceitá-lo. Gente, se acabasse aqui o texto, eu ia recomendar para todo mundo suicídio. Graças a Deus que não acaba aqui o texto. Olha que bênção, olha como continua. O conhecimento, bom, vou pegar o último. O conhecimento de suas promessas violadas e dos votos não cumpridos enfraquece a confiança em sua própria sinceridade, levando-o a pensar que Deus não poderá aceitá-lo. Mas não precisa se desesperar. Não precisa se desesperar. A falta de poder moral, a dúvida, a dificuldade da entrega, suas promessas não cumpridas, os impulsos e afeições do coração que nos dominam, não conseguir dominar esses impulsos, não precisa se desesperar. Vamos ver o que acontece? O que precisa para isso? O que deve compreender é a verdadeira força da vontade. O que a gente tem que compreender? A verdadeira força da vontade. O que a gente tem que compreender? Isso. Ela é o poder que governa a natureza do homem. Não é a nossa natureza que nos governa. É o poder da vontade. É a vontade que governa a natureza do homem. O poder da decisão ou de escolha. O que é que vai decidir? O que é que vai governar a nossa vida, Gabriele? Vou ler de novo. Aqui, ó. Não precisa se desesperar. O que deve compreender é a verdadeira força da vontade. Ela é o poder que governa a natureza do homem. O poder da decisão ou de escolha. Qual é o poder que governa a nossa vida? Poder de decisão e de escolha. Tudo depende da correta ação da vontade. Do que depende tudo? Da ação, da correta ação da vontade. Por quê? Porque nós temos poder em nós? Não, porque Deus deu ao homem o poder da escolha. Quem que deu o poder da escolha? Deus. O diabo não pode tirar esse poder de você. O diabo pode tentar, mas ele não pode te empurrar. Ele pode levar Cristo para o pináculo, mas não empurra de lá. Você sabe como é que Jesus foi levado para o pináculo? Nos braços. O diabo carregou Jesus nos braços para lá. Falou, agora te atira. O poder da escolha Deus deu ao homem e a ele compete exercê-la. Você não pode mudar seu coração, por você mesmo não pode consagrar a Deus suas afeições, contudo pode escolher servi-lo. O que a gente pode fazer? Pode dar-lhe a sua vontade. Então, olha só, ele então operará em você o querer efetuar segundo a sua graça. Quando é que Deus vai operará em seu favor? Vai operar o querer efetuar segundo sua graça? Quando? Quando a gente entregar a vontade a Ele. Desse modo, que modo? Quando você entregou a vontade a Deus, quando Ele está operando o querer efetuar. Desse modo, toda a sua natureza estará sob o domínio do Espírito Santo. Suas afeições irão se centralizar nele, seus pensamentos estarão em harmonia com Ele. Gente, isso aqui, para mim, Caminho a Cristo, página 47, é o penúltimo capítulo, é o penúltimo parágrafo do capítulo 5. Que bênção, que bênção.
Gente, aqui é o manual da entrega, é o manual da vitória. Como é que você obtém vitória? É simples, entrega a vontade. Senhor, está aqui a minha vontade. Eu não sou nada, eu sou um trapo de imundícia. Eu sou menos que nada, mas eu estou entregando minha vontade a Ti. Opera em mim o querer efetuar. É essa oração que Cristo quer ouvir. Tem uma oração que a senhora Ládia fala assim, olha, você deve orar assim. Senhor, toma o meu coração, porque eu não consigo entregá-lo. Não posso dar. Não posso dá-lo. Toma. É tua propriedade. Exatamente. Eu não posso conservar meu coração puro para ti, conserva tu. Então, essa é uma oração da impossibilidade humana e colocando a possibilidade onipotente nas mãos do Senhor. Agora, para que a gente possa fazer isso, a gente tem que crer que isso vai acontecer. Renato. Pela criação e não pela evolução, né? O poder criativo da palavra. Pedi para o Renato segurar essa melancia aqui. Está bem confortável, né, filho? Tá legal segurar essa melancia? Tá? Muito legal. Você consegue ficar quanto tempo? Você consegue ficar até o fim do culto segurando? Não. Então passa para o Davi. Davi, ajuda ele. Vem aqui, Davi, para a gente ver um pouquinho. Isso. Obrigado, Renato. Já está respirando até fundo, só esse pouquinho de tempo. Tá legal? Não? Arthur, consegue segurar ou não? Ajuda ele, Arthur. Vê se você consegue segurar. Só Chega mais pra cá, Arthur. Eita, acho que não consegue. Tá pesado, então só deixa pro Davi, pronto. Vem mais pra cá. Vem mais pra cá. Ó, meia horinha dá pra segurar? Não. Pode pôr aqui de volta. Gente. Ó, Murilo, vem cá, Murilo, vem. Murilo. Pro Murilo precisávamos de 12 quilos. Pro Murilo precisávamos de 12 quilos. Para ele tá muito fácil. É? Pesadinho? Você tem vontade de andar o dia todo com ela segurando? Não? Você prefere deixar ela em cima da mesa? Então pode pôr. Obrigado. Gente, isso aqui ilustra a lei de Deus. A lei de Deus, quando a gente carrega ela do lado de fora da nossa vida, ela é um jugo de servidão. Aquele monte de regras, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que usar isso aqui, não pode... Ai, sábado, no horário, o seu pôr do sol, não sei o quê. É um jugo de servidão, você não aguenta. Você fica olhando para o Egito, ai, como era bom no Egito, as panelas do Egito. Eu sou vegetariano. Eu gosto do Egito. Sabe o que é isso? A lei está fora do coração. Você está segurando a melancia. Hoje à noite a gente vai partir essa melancia, você vai comer. Aí você vai sentir pesado? Alguém já pediu uma cirurgia, falou, tira meu fígado porque eu não aguento carregar o fígado. Está muito pesado. Então, tira meu baço, rim. O peso dos nossos órgãos internos é muito mais que essa melancia. E a gente não pede para retirar porque a gente está cansado de carregá-los. Por quê? Por que a gente não pede para retirar os órgãos? Porque faz parte de nós. O que faz parte de nós não pesa. A lei precisa estar escrita no coração. Se a lei estiver escrita no coração, ela não vai pesar. E quem escreve a lei no coração não somos nós. Sabe quem escreve, Gabriela? Deus. E sabe quando que ele escreve? Quando você pede. Ele não vai escrever sem você pedir. Você tem que pedir, Senhor, escreve tua lei no meu coração. Me dá o amor. Me dá desejo de servi-lo. Eu entrego a minha vontade a ti. Eu gosto de tudo que é errado. Mas eu quero te servir, Senhor. Não faça a minha vontade, mas a tua. Você sabe que Jesus passou por isso, irmão Herbert? Jesus não queria morrer. Ele não queria morrer. Mas o que ele falou no Getsemane? Não seja como eu quero, mas como tu queres. Senhor, eu não quero morrer, passa de mim esse cálice. Isso é a maior prova da humanidade de Cristo. Se não fosse humano, ele falaria, não, tudo bem, deixa comigo. Passa de mim esse cálice, eu não quero morrer, Senhor, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor, eu quero isso, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Eu gosto desse fulano, mas eu sei que ele não presta. Seja feita a tua vontade e não a minha.
fazer mais uma experiência com vocês aqui. Essa semana eu li o capítulo 12 de Eventos Finais. Está aqui. Eu não vou ler. Está aqui, livrinho a benção. Tudo sublinhado já. Tinha que sublinhar só a parte que eu não queria sublinhar, assim gastava menos tinta. Aqui no capítulo 12, Caminho a Cristo, diz que a chuva temporã, que é agora, perdão, eventos finais, falei errado, né? Eventos finais, capítulo 12, chuva serôdia, diz que a chuva temporã, ela limpa o vaso, ou seja, purifica o nosso caráter. E só sobre aqueles que estão com o vaso limpo e aberto, de boca para cima, é que serão enchidos com a chuva de serôdia. A chuva serôdia não transforma caráter. Não fica esperando a chuva serôdia para mudar de vida, esquece. Quem transforma caráter é a chuva temporã, ou seja, é agora. A chuva serôdia vai dar poder para pregar e para nos habilitar a estar em pé na tribulação. Vai aperfeiçoar nosso caráter. Mas não é mudar de errado para certo. Fazer abandonar pecados e hábitos, isso tudo é agora. Aí o que acontece? Vaso limpo. O que acontece? A gente pega e enche esse vaso com excesso de trabalho. E trabalha. O trabalho é nobre. A gente coloca, sabe o que, Gabriela? Amizades impróprias. Relacionamentos que não nos aproximam de Cristo. A gente coloca estudo, muito estudo, tem que se preparar, tem que ser alguém na vida. A gente coloca diversão. E a gente vai enchendo nosso vaso com coisas. Diversão boa, não estou falando coisa ruim, não. É recreação boa, vai para academia, vai correr, tá? Só coisa boa, não estou falando nada de coisa ruim. Só que espaço que sobra para encher o vaso com o Espírito Santo está tomado de coisas que... Aí o Espírito vem para encher o seu vaso. Só que ele está ocupado com outras coisas. A gente tem que se esvaziar para que o Espírito possa nos encher completamente. Sabe o que acontece? Eu estou falando aqui das virgens sábias e das virgens loucas. As virgens loucas tinham azeite, só que tinham pouco. Porque elas estavam com muita coisa ocupando a vida delas. E quando elas precisaram do azeite, não tinha mais. A gente precisa estar assim, irmãos, vazio. Para o Senhor nos encher com o seu Espírito. Amém. Isso é um absurdo eu falar. Se eu falar isso no meu ambiente de trabalho antigo, eles me põem numa camisa de força. A gente precisa abrir mão das coisas que estão tomando o nosso tempo. Tem que abrir mão das coisas que hoje são importantes para nós e que são importantes para o mundo. São importantes do ponto de vista do mundo. Essas pedras aqui, que são coisas boas, estão tirando lugar do que é essencial, que é o Espírito Santo. Do nosso preparo. O trabalho é bom, mas ele precisa ser uma fonte de preparo para nós. Eu trabalhava bastante. 3 lugares eu trabalhava. Não via minha filha praticamente. Quando nós viemos para cá, eu estava o tempo todo com a minha filha. Como é que a gente pode preparar o filho para a eternidade se eu estou longe dele? Quem que vai educar meu filho? A escola? A escola não foi feita para isso. A vovó? Vó é para brincar, não é para educar. São palavras difíceis, duras, mas eu preciso dizer isso aí. Agora o Senhor promete que não dá nenhuma ordem que não possa ser cumprida. Aí como é que eu faço? Sustento. A primeira preocupação das pessoas que querem mudar para o campo é o sustento. Como é que eu faço? Olha, eu não sei, mas o Senhor proverá. Ele fala o seguinte, Vida no Campo, página 11.
Vou revelar um ponto por vez. Um ponto por vez. Se você quiser saber o segundo ponto sem ter feito o primeiro muda. Depois, qual é o segundo ponto? Nem é o sustento. Senhor, como eu posso glorificar teu nome lá? Porque você vai para o campo para quê? Para se dar bem? Não, você vai no campo para glorificar Deus. Quer comais, quer bebais. Como é que acaba o verso? Qualquer outra coisa inclui morar para o campo. Então, quer comais, quer bebais, ou mude para o campo, faça tudo para a glória de Deus. É para a glória de Deus, não é para você se dar bem. Não é para fugir de crise, não é para ter ar puro, não é para ter saúde, não é para não ter vizinho barulhento perto. É para a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É o caráter. E o que é o caráter que Deus quer para nós? A pessoa que se preocupa com o próximo. É isso. Ah, mas foi para o campo, perdeu tudo. Amém, glória a Deus. Ficou livre dos embaraços. O que Paulo ganhou em servir a Deus? O que Paulo ganhou? Perdeu o emprego, perdeu a estabilidade, perdeu a reputação, perdeu os amigos e ganhou o quê? Perseguição. Foi preso, naufragou, foi picado de cobra. Tudo que podia acontecer, coitado, açoitado, posto no tronco. Jeremias, ele falou assim, Deus falou, vai Jeremias, faz a minha vontade, nenhum mal vai te acontecer. O que aconteceu com Jeremias? Açoite, poço, foi tido como... Qual é o mal para Deus? O mal para Deus é a nossa perdição. Esse é o mal para Deus, não é sucesso nessa terra. Aí meu filho vai ser o quê? Seu filho vai ser dos 144 mil. Amém. A gente se preocupa muito com o sustento. Quem sustentou o povo de Israel durante 40 anos no deserto? Quantas pessoas tinham? 2 milhões de pessoas. A gente vê aqueles desenhos saindo um filetinho de água da rocha. Que isso? Sabe quanto precisa de água para dessedentar 2 milhões de pessoas? É muita água. Aquilo era um tucho de água. E comida para 2 milhões de pessoas? Tinha ar-condicionado no deserto e tinha aquecedor à noite? Qual o problema para Deus fazer isso hoje para nós? Qual o problema para abrir a geladeira, você tira o que tem, no outro dia você abre e tem de novo a mesma coisa que você já usou? Deus não fez isso com a farinha e o azeite? E qual o problema para nós? A gente não tem fé. Por isso que eu pedi para ler o capítulo 12 de Parábolas de Jesus. O problema para Deus é Parábolas de Jesus, capítulo 12. É que é o mesmo capítulo do filho. Qual o problema para Deus? Deus tem uma impossibilidade. Ele é onipotente, mas ele tem uma dificuldade, irmã. Deus tem uma dificuldade. Ele não pode contrariar o seu livre-arbítrio. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque Deus não pode agir. Deus fica limitado. Ele quer ajudar e não pode. Porque senão ele violaria o princípio do seu governo. E o diabo ia acusar, opa, ele não quer não, isso você está fazendo. Tem uma guerra em andamento. E tem regras dessa guerra. E sabe qual que é a regra principal? Respeitar o seu livre-arbítrio. Essa é a guerra principal. Deus não pode fazer você fiel se você não quer. Deus não pode fazer você uma pessoa receptora de suas bênçãos se você confia em si mesmo. Inútil você será levantar de madrugada, deitar tarde e comer o pão de dores, porque Deus sustenta os seus amados enquanto dormem. Enquanto dormem. Ah, mas você não acredita nisso. Mas o dinheiro cai do céu. Cai do céu, porque se ele não cai do céu, ele brota do inferno, porque só tem 2 lugares para vir dinheiro, ou do céu ou do inferno. Deus, já apareceu dinheiro na nossa conta. Já apareceu comida na nossa porta. Deus já proveu de várias formas. Água. Passou uns 2 anos de seca. Vocês lembram que São Paulo teve crise, represa Billings no mínimo, não sei o quê, e tal. E a gente também aqui, nossa nascente foi descendo. E eu lá na nascente olhava e abaixando. A gente não podia regar, Não nada de imagina, era o essencial. Aí, o que a gente faz? Ora a Deus. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. E a água baixando. Imagina assim, lá na nascente tem um cano, era um pouco maior que esse, e a água não podia baixar do limite do cano, porque entra ar e aí não sobe para a caixa, porque fica com ar no cano. E a água foi baixando. E a gente orava e ia lá olhar, e baixando. Mas se entrar ar no cano já era. Sabe onde parou essa água, irmão?
parou no limite do cano. A parte do cano estava seca em cima. Aquilo tem 2 milímetros. A água parou ali, no meio do corpo do cano. Ou seja, não entrou ar e não ficou sobre o cano. Ficou ficou 2 meses assim. Ela veio baixando quase que diariamente até parar ali, e ali parou. Por que ela não parou um palmo para cima? Por que ela não parou 3 dedos para cima? Porque Deus assinou o seu milagre. Sou eu que estou mantendo a tua água. Que parar ali é impossível. Uma coincidência. Eu estou cuidando de vocês. E a gente vai se preocupar com o quê, irmãos? Se a gente confiar em nós, sabe, nada vai funcionar. Se a gente confiar em Deus, não tem sucesso. Até a morte é sucesso. Paulo falou assim, para mim morrer é lucro. Então não tem quem se dá mal em fazer a vontade de Deus. Ah, mas e o meu emprego? Não se preocupe com o seu emprego. Culturalmente, perdão, você até fala isso. Nós homens temos o costume de acharmos que somos os provedores do lar, né? Você tem uma explanação bem interessante sobre isso. Sim. O homem não é o provedor, o homem é o sacerdote do lar. O provedor do lar é Deus. Eu não estou pregando ociosidade, irmãos. O 4º mandamento fala 6 dias trabalhará. Você geralmente trabalha 5. Mas o Senhor manda trabalhar 6. Mas o que tem que buscar em primeiro lugar? O reino de Deus e sua justiça. Não é o trabalho e a escola. O que a gente faz? A gente põe trabalho, estudo, não sei o quê, e aí o restinho, no fim do dia, se não está com muito sono, a gente faz um culto rapidinho, meia boca. Ora, tu sabe aquela oração? Tu sabe, sim, acabou a oração. O Senhor sabe tudo, não precisa falar. Então, irmãos, o que eu estou falando aqui não é popular. Eu podia falar da nova terra, eu podia falar que a gente vai encontrar nossos queridos, viver num lugar de paz, e vocês vão ficar todos felizes, mas não é meu papel isso aí. Eu tenho que mostrar o que a gente tem que fazer para o preparo. E o preparo é urgente. E uma das coisas que Deus fala é, sai da cidade. Sai da cidade, é uma ordem. Pode ser que Deus peça para você ficar, Ele vai pedir de forma expressa, inequívoca e específica, para você ser exceção. Como Ele pediu para Oséias casar com a prostituta, como Ele pediu para Isaías pregar nu, e como Ele pediu para Abraão matar seu filho. Mas se Deus não te deu uma ordem expressa, é para o campo. Ah, mas quando? Eu não tenho sítio. Não precisa ter sítio. Vai para sítio alugado, vai para sítio emprestado, vai para o ministério. Qualquer lugar no campo é melhor que a cidade. E meu filho vai ser o quê? Seu filho vai ser servo de Deus. João Batista, já outras nações, diz que João Batista não foi estudar na escola dos rabinos. Não era escola pública, nem escola particular de pessoas do mundo, era escola dos rabinos. João Batista não foi estudar na escola dos rabinos, por quê? Alguém sabe? Porque ele receberia um conhecimento pervertido, as tradições dos anciãos, e não estaria apto para ser o precursor de Cristo. E hoje, isso naquela época, e hoje a gente quer colocar nossos filhos na escola dos rabinos e achar que está tudo bem. Não dá para competir com a influência do mundo. Gente, eu amo as crianças. Eu tenho acho que uns 150 netos que me chamam de avô. Eu gosto das crianças. Eu pego no pé delas assim, sabe? Eu fico em cima. Porque elas gostam de serem controladas. Teve uma criança aqui que foi um acidente, foi um impulso, eu dei um tapa nela. Filho dos outros, imagina, que coisa horrível. Eu fiquei assim mal, foi um impulso. O menino botou a mão na comida pela 3ª vez e pá, não foi um tapinha de suave, foi um tapa, né? Não é aquele dia. Quando eu bati, eu falei, o que eu fiz? Ficou aquele clima de cemitério, sabe? Aquela coisa... Não sabe o que fazer. O menino foi no banheiro com a mãe, voltou, passou pelo lugar da mãe, do pai,
pelo lugar dele, que estava vazio do meu lado, e sentou no meu colo. Não me largou o resto do dia. O menino ficou grudado comigo. Esse menino estava suplicando correção. Alguém me ame. Graças a Deus, nunca mais fiz isso, espero nunca fazer. Foi sabe, mas às vezes nossos filhos precisam de correção. Deus repreende e castiga quanto os ama. Não é? Como é que nós vamos educar nossos filhos? 4 livros autorizados pelo céu para educar os filhos. 4 livros, está nos testemunhos. Fundamentos de Educação Cristã. 4 livros. Quais são os 4 livros dados pelo céu, onde Jesus estudou? Não sei se é Fundamentos ou Ciências do Bom Viver, agora estou confuso. Quais são os 4 livros? Primeiro, qual é? Natureza. Segundo, trabalho útil. Não, primeiro é trabalho útil. Segundo é natureza. Terceiro é palavra de Deus. Quarto, experiências da vida. Trabalho útil. Natureza. Começou a andar, já começa a ajudar. Já começa a ajudar. Não precisa esperar muito tempo. Né, Cafu? A Cafu é um bom trabalhador. Começou a trabalhar aos 18, Cafu? 8 anos. Já começou tarde, mas tá bom, deu para recuperar. Trabalho, a gente ensina as crianças durante o trabalho. Vai fazer pão, ensina. Ensina biologia, química, física, tudo. Tudo. Matemática, tudo, no dia a dia. Ah, eu não sei. Peça a iluminação de Deus, Deus te capacita. Vai para a horta, ensina tudo. Tudo. Construção, dá para ensinar tudo. Tudo que você precisa saber. Sobre saúde, sobre tudo. Né? Não precisa ir para a escola, no método do jesuíta, aprender competição. 0 competição. 0 competição. Nem joguinho bíblico. Nem concurso bíblico. 0. Competição é do diabo. Quem inventou a competição? Foi Deus? Não. Quem começou a competição? Foi Lúcifer competindo pelo trono no céu. E ele até hoje faz aí os seus competição. Eu estou falando de uma coisa que eu amava. Não sei se alguém foi mais competitivo do que eu. Gente, sempre jogo, tudo que eu gostava era jogo. Xadrez, competição, ia participar de competição de xadrez, de sinuca. É do diabo, não tenho dúvida. Eu li um livro que chama Síndrome do Entretenimento, do pastor Colin Stanley. Oh, que golpe no fígado. Foi difícil. Eu tinha mesa de sinuca em casa, taco de titânio, coisa chique, comprado nos Estados Unidos, grande coisa. Aí sabe o que eu resolvi fazer? Era tão viciado que eu comecei a jogar eu contra eu mesmo. Então não estou competindo, tá? Sabe quando você quer achar um jeitinho? Você quer achar um jeitinho, entendeu? Aí eu punha lá e pá. Aí eu jogava contra eu mesmo. Aí fiquei um dia assim, Senhor, pela sombra, sabe? Eu fico pensando como o Senhor é misericordioso, porque quanta coisa errada que eu merecia ser fulminado. Aí um dia eu estou jogando ali e falei assim, um cara barbado, formado, jogando bola na caçapa e tirando, jogando bola na caçapa e tirando. Pra quê? Que coisa mais estúpida. Sem sentido. Puf, cai. Aí tira e pá. Puf, cai. Faz o quê? Produz o quê? Ganha o quê com isso? Só perde tempo. É muita estultícia. Que é jogar futebol de salão? O que é drible? O que é drible? É enganar. Faz que vai e não vai. O que você está desenvolvendo? Um engano. Você vai bater um pênalti, você fala pro goleiro, ó, vou chutar ali, tá? Não. Você faz que vai chutar num lugar e chutar no outro. O que é isso? Engano. Quando o melhor do outro time se arrebenta e tem que sair do campo, você fica feliz ou triste? Feliz? Perdeu o craque. Ah,
Você fica feliz com a desgraça alheia. Gente, tudo ao contrário. Quando você ganha, você fica orgulhoso. Quando você perde, você fica aborrecido. Quer pôr a culpa em alguém. Foi o juiz, foi não sei quem, foi o outro. Sabe, tudo ao contrário. Não contribui. Céu é cooperação, não é competição. Onde a gente aprende a cooperação? Nos evangelhos. Anda a segunda milha. Livros do céu. Trabalho útil, ajudar em casa, aprender cooperação. Natureza. Quanta coisa se aprende na natureza. Quanta coisa. Você sabia que eu já vi cada coisa na natureza, que impressionante. Tem um exemplo aqui, não sei se eu... Por causa das crianças. Não? Pula, né? Minha esposa é meu HD externo, menos. É filtro. Mas tem exemplos maravilhosos na natureza que nos edificam. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Trabalho útil, natureza, palavra de Deus. Quanto nós estamos estudando? Temos um plano de leitura? Temos um tempo específico para estudar? Meus amiguinhos, se vocês não estudarem a palavra de Deus mais do que estudam as ciências acadêmicas, quem está em primeiro lugar? Tem que saber inglês, tem que saber isso, tem que fazer aquilo, tem que estudar para a prova. Tem que... Não estou dizendo que não é para estudar, tudo é bom. Só que tem o essencial. O essencial não pode perder porque é bom. Não estou falando para você ser burro, não saber nada, não sabe tabuada, não estou falando isso. Só que tem o essencial e tem o bom. O bom está tirando lugar do essencial. E quando você coloca o essencial, sabe o que acontece? O bom vem junto. Deus te capacita. Nossa, quantas vezes Daniel e seus companheiros foram mais sábios que os outros? 10 vezes mais sábios. Em quê? Nas provas lá do dia a dia. Porque eles buscaram a Deus em primeiro lugar. Deus capacita. Nossos filhos vão ser expoentes. Expoentes. Se buscarem a Deus em primeiro lugar. Não precisa se preocupar. Sustento. O Senhor proverá. Para cada um ele tem um método diferente. Veio um amigo meu para cá. Trabalhava pela internet. Em casa, não importa onde mora, chegou aqui, estabeleceu aqui, um mês foi demitido. E agora o que eu vou fazer? O Senhor proverá. Se associou com outro que é policial militar, pediu licença. Estavam os dois aqui sem serviço, se uniram os dois na mesma área, abriram uma empresa, hoje tem 70 funcionários. Tudo virtual. São pessoas maravilhosas, moram no campo. Então, um comprou um sítio aqui do lado, meu vizinho agora. O outro está construindo, os dois compraram o sítio juntos. Serginho e Tainá. Ele é da área de TI, ela é médica. Ela trabalhava do lado da casa dela. Em São Paulo, trabalhar do lado da casa é isso é chique. Entendeu? Concursada e tal. Ele resolveu vir para cá, mudaram para cá. Ele ficou... Ainda não tinha esse negócio de trabalhar em casa, não tinha esse... Oi? É isso aí. Ele pediu, foi o primeiro na empresa dele a pedir para trabalhar em casa e a empresa concedeu 2 dias por semana para fazer uma experiência. Em pouco tempo passaram para tempo integral trabalhar em casa, em pouco tempo passaram para todo mundo. Acharam tão bom que ampliaram para todos os funcionários. Ele ficou trabalhando aqui e a esposa saiu de lá, arranjou um emprego aqui, começou a trabalhar aqui, falou, quer saber o negócio? Não preciso disso. Pediu demissão também. Aqui se gasta muito menos, o sítio gasta muito menos. Está lá fazendo enxerto de uva, né, bem? Está enxertando parreira, está feliz da vida. Ajuda, faz de graça, trata, atende e tal. Não precisa mais ter estresse. Tem pessoas sem dinheiro nenhum que vem para cá e Deus sustenta. Tem pessoas com dinheiro que vem para cá e Deus sustenta. Deus não depende de nada, Ele cria do nada. O Senhor proverá. Sustento. Qual é outra coisa? Estudo dos filhos. Tem escolas virtuais, assim, tem
Minha filha tem uma escola que ajuda os pais a ensinar em casa, chama Vida Campestre. Orienta os pais a ensinar os filhos em casa. Tem plano A também, homeschool, que é da Cleuma. Isso, tem plano A, tem várias outras saídas para os nossos filhos. Que outra coisa que alguém perguntou, eram 3 coisas, né? Era o sustento, era a educação dos filhos. E não ter habilidade, não saber nada de sítio. Não se preocupe. Primeiro que o Senhor dá habilidade. Nós lemos aí que o Senhor dá habilidade. Depois que você pegar na internet e no YouTube, ensina qualquer coisa. Até fazer vestido de noiva. Se você quiser fazer, tem lá curso para fazer vestido de noiva. E olha, visita os vizinhos, vê como eles fazem. É simples. Plantar mandioca. Planta deitadinha, melhor do que em pé. Põe lá, raminha. Daí a pouco você vê brotando, vai aprendendo. Olha, quem sabe ler, tem um universo pela frente para aprender. Não é o problema, não é aprender. Entende? Vai conhecer as dificuldades, elas nos aproximam de Deus. As tribulações nos aproximam de Deus. Vai ter que orar para o Senhor repreender o devorador, porque as formigas comem tudo. Aí vai ter que aprender a orar, Senhor, protege-me das formigas. E assim vai. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Alguma contribuição, alguma coisa contra também, fique à vontade. A gente está aberto aqui para ouvir. Irmão Sérgio, sua pergunta foi respondida? Então, é isso aí. Alguém quiser fazer alguma pergunta? Como que o irmão entende o que é o passo da fé? Ou seja, para quem está nessa luta para... Por exemplo, eu trabalho, minha esposa também, essa coisa toda. Então a gente, depois de 2 anos atrás, com essa pandemia, a gente tendo as pregações e também entendendo na iminente volta de Jesus Cristo, nós decidimos, pelo menos, entender a questão. Sim. Mas para nós ainda falta o passo da fé. Então o que é esse passo da fé? É tipo largar tudo assim, pela fé e vamos lá? Ou é uma coisa ainda estudada ainda? Temos que estudar ainda um pouco essa questão. Ou é o larga tudo e vai embora? Esse é o passo. Então, eu acho que nenhum e nem outro. Eu entendo o seguinte. No próprio livro Caminho a Cristo, Vida no Campo, fala do planejamento. Nós temos que ter planejamento. Vou dar um exemplo para você de uma pessoa que não fez planejamento e agiu de forma bem equivocada. Ele entendeu que tinha que largar tudo e ir para o campo. Ele chamou um caminhão, pôs a mudança em cima do caminhão e foi para uma cidade do interior de Minas para procurar um lugar para ficar com a mudança em cima do caminhão. Falou, o Senhor vai me mostrar onde eu devo ficar. O que aconteceu? Voltou com a mudança para a casa dele. Não é assim. Porque existe fé, existe presunção. Por que não vai antes procurar? Por que teve que ir com a mudança que o Senhor vem me mostrar onde eu vou ficar? Não é assim. Então, planejamento. Procura o lugar, vê, né, se está ao seu alcance, vê as condições, negocia. Se você tem dívidas na cidade, quita as suas dívidas. Se é bom ir sem dívida para o campo. Vende alguma coisa que você acha que não vai precisar no campo, troca seu carro. Aliás, o seu carro é excelente. Subaru é um dos melhores carros para o campo. Muito bom. 4x4 original. Nossa, ótimo, excelente. Já muda de carro. Não venha com Corolla para o campo, entendeu? Não vai se dar bem. O meu carro sofre. Então já vai se planejando nesse sentido. Agora, primeira coisa, pergunta, Senhor, onde você quer que eu esteja? E Deus vai mostrar. Aqui, como eu vou falar a nossa experiência, eu procurei muito tempo um lugar e não dava certo. O dia que eu orei assim, Senhor, o primeiro lugar que apareceu eu vou, minha filha me ligou, falou, pai, tem um sítio em Itapeva assim, assim, assim. E eu acho que é uma boa oportunidade. Eu falei, quanto, filha? Tanto. Filha, se ele fizer 1/3 ou menos, eu vou ver. 1/3? É bastante desconto, né? É porque era o valor que eu estava disposto a pagar. Aí a pessoa falou, venha ver. Aí viemos ver. Cheguei aqui, gostamos do sítio. Nosso coração ardeu. Apesar de estar muito ruim, estava chovendo, a gente tinha chovido, teve que descer a pé lá da igrejinha até aqui. Bom,
Aí eu falei para ela, eu posso comprar seu sítio, mas eu pago em 30 vezes sem juros. Hoje acho que eu não faria isso, mas naquela época minha cabeça era de negociante. E não estou aconselhando que vocês façam isso não. Mas veio como Deus é misericordioso. Ele falou, não, assim não dá, sem juros não dá. Eu falei, então tá, então vou embora. Aí ela, não, volta aqui, vamos fechar negócio. Aí compramos, mas como é que foi? O primeiro lugar que apareceu eu vou. Eu nunca não tinha planos de vir para cá. Minha preferência era Paraná, era, sabe, divisa de São Paulo com Paraná, eu tinha uma queda para aquela região. E estamos aqui porque Deus mostrou aqui. Então pode ser que Deus mostre outro lugar para você, vai para onde Deus mostrar. Agora, Deus mostrou, qual é o próximo passo? Se desvencilha das suas coisas e vai. Dá para levar o emprego via internet? Leva. Não dá, cancela. Leva para você ficar um período, depois Deus vai mostrando os próximos passos, mas leva o seu, como é que é, home quem? É isso aí. Faz concurso. Como é que meu genro fez? Meu genro, ele recebeu a mensagem de vida no campo por uma médica que não tem fé nenhuma, não era adventista. A médica falou para ele, você tem que mudar, sair de São Paulo, você vai morrer. Você ficar aqui, você vai morrer. Ele tinha câncer, meu genro novo com câncer. Fez quimioterapia, sei lá o que, radioterapia, ficou estéril. Bom. E ela falou, você tem que sair de São Paulo. Aí o que ele fez? Abriu concurso em Extrema. Uma vaga para engenheiro, uma vaga para professora de inglês. Ele e minha filha se inscreveram. Só uma vaga para cada cargo. Os dois passaram. É o ideal de Deus? Não. Mas o Senhor, o que o Senhor fala assim? Não posso. Ele falou, tenho muita coisa para vos dizer, mas você não pode suportar agora. O Senhor é tão misericordioso que Ele vai dando luz gradual. E quem sou eu para dizer que tem que ser diferente? O Senhor é que sabe. Então a experiência de cada um é de cada um. Aí eles vieram trabalhar, alugaram uma chácara que não tinha água. Não tinha luz. Foi o único lugar que eles acharam, sem luz e sem água. O dia que eles estavam mudando, sem luz e sem água. A água, assim, era de poço e pouca. Eles pediram luz emprestada do vizinho para poder morar ali, porque como é que vai bombear a água do poço? E, geladeira, essas coisas. No dia que eles estavam mudando, instalou a luz. Era aquele plano de luz para todos. Estava um ano pedido a luz e instalou no dia da mudança deles. Olha aí, a prova de fé. Você muda para um lugar que você depende de luz do vizinho, que o cara pode cortar a qualquer hora, não quero mais. Bom, a água dava para as coisas básicas. Eles tinham que tomar banho em cima da bacia para usar a água da bacia para jogar no vaso. É negócio de Jacó, então. É negócio de Jacó. Ele ficou no emprego dele, engenheiro, e minha filha dando aula de inglês. Quando eles fizeram 11 meses de trabalho, 11 meses, com um ano eles teriam estabilidade. Apareceu esse sítio aqui. Eles pediram demissão e vieram para cá. Não, espera mais um ano, aí você pede licença. Não. A gente já entendeu que é para a gente se desligar. E os dois saíram do emprego, vieram para cá. E assim foram acontecendo coisas, Deus foi abrindo porta para eles. O meu genro começou a trabalhar dando consultoria. Viajava o Brasil inteiro, ficava longe de casa, não é ideal. Às vezes ele levava a família. Muitas vezes. Alugava hotel fazenda, alugava coisa fora da cidade quando era possível, para ficar no lugar campestre, mas viajando, não podia fazer nada. Aí, eu estou preocupado, mas eu vou contar. Ele me convidou na pandemia, ele me convidou para trabalhar com ele. Olha, apareceu um negócio imperdível. Tem muito serviço, trabalhar de casa, pagam por hora. O Sebrae estava contratando ele para trabalhar. A empresa dele era minha, eu passei para ele, mas meu nome estava lá. Então a empresa era contratada pelo Sebrae, olha, falou o valor interessantíssimo, né? Valor bem interessante para dar para consultoria para empresas, coisa que eu fazia no passado.
E ele falou, olha, a sua parte é essa aqui. E você fica com essa parte, eu fico com essa, e um fulano de tal, um outro lá ficaria com a outra. Em 3 a gente vai detonar. E só de pijama, você pode ficar de pijama. Trabalhar no seu quarto. Aí ele passou para mim qual seria a minha parte. Falou, faz uma revisão no material que logo a gente começa. Eu peguei, achei legal, sabe? Não fiz oração. Não orei a Deus. Recebi a notícia, fiquei empolgado, porque o valor é interessante, um negócio que é da minha área, que a gente não precisa se preocupar em estudar, já domina. E ele aí mandou o material para mim. Eu comecei a revisar o material. Material muito bom, muito bom. Comecei primeiro, tal, segundo, começou a me dar uma angústia. Mas uma angústia tão grande, muito difícil para eu avançar. Falei, Senhor, eu não posso ficar ensinando isso para as pessoas. Eu vou ensinar essas pessoas a como ganhar mais dinheiro nas suas empresas, como a empresa render mais, como a empresa ter menos desperdício, como a empresa não ter prejuízo, como ela agir com o dinheiro, como ela agir, ter mais eficiência, maior produtividade. Senhor, não é isso que eles precisam de salvação. Como é que eu vou gastar o meu tempo e meu intelecto ensinando essas pessoas a ganhar dinheiro? Me deu uma angústia tão grande. Eu só terminei de fazer a revisão porque eu prometi para o meu genro que eu ia fazer isso. Terminei assim com o coração quebrantado. Aí falei para ele, Davidson, está feito o que você me pediu, mas me perdoa, arranja outro. Eu não vou fazer isso. Eu não consigo gastar meu tempo ajudando as pessoas a servir a Mamon. Se escravizarem. Não quero. Elas precisam de outra coisa. As pessoas hoje precisam de salvação. Não, tá, entendo, tal, tudo bem. Sabe o que aconteceu? O meu genro também não quis. Glória a Deus, glória a Deus. Meu genro também abriu mão disso. E sabe o que Deus proveu para eles? Hoje eles têm uma escola que eles ajudam os pais a educarem os filhos em casa. Sabe como é que começou essa escola? A minha filha fez pedagogia para abrir uma escola para educar a filha em casa. Uma filha só. Ela perguntou qual é o mínimo de alunos que uma escola precisa ter. Porque ela não queria ter outros alunos, só queria a filha. A pessoa, não tem máximo. Porque ver banheiro, ver não sei o quê, ver a quadra. Tem um limite máximo. Mínimo não tem. Um pode, tá. Então, abriram uma escola. Veio Secretaria da Educação, abriram a escola para educar a filha. Ela fez pedagogia à distância, como ela já tinha curso superior, acho que 1 ano e meio ela fez, um ano ela fez. Então, tem a pedagogia, tem a pedagoga, tem o professor, que ele também, meu genro é professor, a escola está montada. Só que aí o que aconteceu? Olha os caminhos de Deus. Outras pessoas ficaram sabendo, não, eu queria também, que você não dá para você ensinar meu filho, minha filha. Bom, hoje a escola tem quantas famílias, bem? 100 famílias. Tem 100 famílias. 100 famílias. Tudo à distância. Eles se reúnem uma vez por semana, os que podem, uma vez por mês, os que estão... Uma vez por mês, presencial. Presencial. Uma vez por mês e também um encontrão semestral. É uma vez por mês e uma vez semestral. E eles estão vivendo com isso. As pessoas pagam mensalidade para eles. Como é que foi? Deus abriu as portas. Um passo de cada vez. Não dá para a gente saber lá na frente. Não pode ser na louca. Arrebenta a boca do balão, sai daqui, vou... Não é assim. Deus vai mostrando passo a passo, tudo com coração. Tudo com coração. Senhor, se Deus mandar, vai. Mas se Ele não mandar, não faz sozinho. Não faz na louca, não faz porque você acha. Senhor, me mostra a tua vontade. E Deus mostra. Entendeu? Porque se você vai na louca, vai voltar com a mudança para a sua casa. Mas Deus mostra. E não vai faltar nada para vocês. Pode ser que você pare de comer aspargos, champignon, pode ser que isso aconteça. Mas polenta com chuchu e banana, ninguém morre. Fica tranquilo que não morre. Amendoim? Antes a gente comia macadâmia, agora a gente come... como é que é? Se você comia antes macadâmia, você pode passar para amendoim, que é mais barato. Semente de abóbora, você guarda...
A gente aprende a fazer tanta coisa. Não pode reclamar de nada. Você sabia que a gente aprende a fazer tanta coisa? Guarda a semente do melão, bate, faz leite de semente de melão. Uma delícia. Muito bom. Né, Malu? Cadê a Malu? Sai um bom leite de semente de melão? Sim. Quem quiser depois saber, a Malu explica. É isso, gente. Não sei se respondeu a pergunta. Sim. E eu recomendo, leia o capítulo 12, Parábolas de Jesus. Ali fala com esse passo de fé. Como é que é? Ali é um capítulo muito especial, porque diz assim, que a fé não substitui o dever, a oração não substitui o dever. Às vezes a gente ora, faz, Senhor, deixa nas tuas mãos, e fica lá sentado. Tem que levantar e pisar no mar. O que é pisar no mar? Diga ao povo que marche, não é? O mar se abre, agora abriu, eu vou. Então, o capítulo 12 são palavras dirigidas pelo Espírito Santo para nos ensinar como reagir nessa situação. Capítulo 12 de que livro? Qual livro? Parábolas de Jesus, capítulo 12. Leiam esse capítulo. Já lemos. Já leu. Uma bênção. Entende? Capítulo 12, Parábolas de Jesus. E você precisa ler Mensagem aos Jovens. Já leu? Não? Precisa ler Mensagem. Não vai esperar a minha idade, que na minha idade tem que ler Conselho aos Idosos. Na sua Mensagem aos Jovens. Tá bom? Beleza? Minha esposa já fez assim, que é para acabar.